Oi, pessoal, tudo bom? No primeiro momento que a gente trabalhou a questão da saúde pública, né, lembrando que isso aqui é um resumo de aulas presenciais na Escola Técnica de 3 dias, que fica assim para aquelas pessoas que têm interesse por saúde pública, né? Eu falei sobre a questão do que seria saúde pública, né, numa perspectiva bem de origens de palavras. Falei sobre a questão da saúde entre os índios, né, como seria, e depois a chegada da corte, né? Falando ainda um pouco sobre saúde pública, sobre o termo, a gente tem a diferença do termo saúde pública e saúde coletiva. Hoje a gente usa principalmente saúde pública, tá? Saúde coletiva já não é tão usual. E a saúde pública, ela tem também como seus recursos a vigilância sanitária, a epidemiologia, tá? Então, a vigilância sanitária é aquela que a gente vai ver mais na frente, que fala sobre a questão do controle, organização, legislação, produção, tudo isso está ligado à saúde pública, e a gente fala sobre a epidemiologia, que também está falando de controle, mas no sentido de números, não no sentido de qualidade, mas no sentido de números. E aí, dentro de epidemiologia, a gente vai estudar alguma terminologia interessante, né? Até a atual, que a gente fala sobre a questão da pandemia, né? Então eu parei falando sobre a questão da chegada da corte. Quando chega a corte, encontra aquele ambiente onde a medicina é totalmente empírica, e está muito focada na questão do pajé. A corte traz para o Brasil os seus pajés, que seriam os seus próprios médicos. Ele já tem acesso à medicação, ele já tem acesso a muita informação. A medicação que eu digo é essa que é produzida em laboratório. E eles também trazem, né, quando sai de um ambiente para outro, eles trazem o seu histórico de saúde. Isso é interessante, porque o histórico de saúde está muito ligado ao meio, está muito ligado a histórico familiar, a hábitos e a clima, a tudo isso. Então, quando a corte chega aqui no Brasil, vem da Europa, você já vê a questão do clima diferenciado. A alimentação, eles trouxeram muita coisa, mas eles começam a passar pela questão da adaptação, as condições não são as mesmas, né? Então, eles agora constroem uma ideia de que, e todo povo tem essa ideia, né? De que a saúde deles é melhor e as condições de vida deles é melhor do que a dos nativos, né? Essa questão assim, sempre o povo que chega vai achar que aquele povo que está já é menos higiênico, menos cuidadoso. Então tem tudo isso. E aí a corte traz seus médicos, né? Traz sua tecnologia, entre aspas. Logo depois a gente já tem cirurgião vindo, já tem quando começa o império, a escola de cirurgião. Só que a saúde, ela é restrita, essa saúde convencional, ela é restrita à corte. E quando o povo começa a conviver, a gente começa a partilhar das doenças, né? As doenças que não tinham no Brasil passam a ter, e doenças que eles tinham na Europa passam a ser modificadas, porque a doença e a saúde, como a gente sempre fala, está relacionado ao meio, né? Então, eles começam a se multiplicar também como população, como pessoas, e essas medicações, esse cuidado, essa assistência passa a ser só dos privilegiados, tá? Os que têm moeda de troca, os que podem trocar. O povo continua se cuidando com a medicação natural e sendo controlado pelos pajés. Você vê muito em filmes, em novelas. Às vezes o branco, né, entre aspas, o branco, ele começa por curiosidade procurar os pajés para saber como pode se tratar, conhecer um pouco do
da farmacologia natural. Então, começa a misturar os fatores, a população começa a crescer. A gente tem esse histórico aí que os índios, erradamente chamados de preguiçosos, né, que já produziam mandioca, batata doce, milho, já tinham seus cultivos próprios, eles se negam a trabalhar para os brancos, né? Esses termos a gente usa sempre assim, se tivesse escrito, estaria entre aspas. Trabalhar para os brancos e eles começam a trazer então navios negreiros. Lembra disso? Começa a trazer navios negreiros. Então, quando traz navios negreiros, a gente o que traz na cultura? Traz ao Brasil uma nova cultura, um novo costume e uma nova história de saúde e doença, certo? Então acontece de novo aquilo que aconteceu quando a corte veio. Eles têm um histórico de saúde e doença, eles têm cuidados específicos com a saúde, que um povo ou outro pode dizer que não é cuidado, mas é cuidado também, né? E eles têm, então, o uso de medicamentos próprios. E isso vai se misturando, a população vai crescendo. Agora, a população crescendo, a gente começa a ter problema de infraestrutura. A gente não tem como é que eu vou dizer? A gente não tem um cuidado sanitário, né? E estrangeiros estão chegando mais e mais. Aí a gente passa a ter também as pestes e assim vai. Dessa forma que acontece, né? Eu tô lembrando aqui uma coisa que eu não citei na aula passada, na gravação passada, sobre a Organização Mundial de Saúde, que fala, né, que saúde é ausência de doença, um perfeito bem-estar, blá, 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 isso que a gente já ouve. Essa essa definição, ela já está sendo questionada hoje, né? Ela já não é absoluta, tá? Ela já não é mais absoluta. E então a gente tem o crescimento da população e com o crescimento da população a gente chega agora a ter alguns problemas de infraestrutura, de saneamento e a gente tem as primeiras epidemias, da primeira epidemia, né? A gente tem um surto de doenças contaminadas. Daqui para frente a gente tem sim, porque já não está mais equilibrado, é desequilibrado. A gente tem povos diferentes vivendo. E a gente fala assim, dentro da cronologia, e eu não vou me prender muito a números, podem ficar tranquilos, né? Eu vou me prender principalmente a fatos. Em 1550, cria-se no Brasil a legislação de práticas vigentes de Portugal aqui no Brasil. E aí o que começa? Começa a ter um controle maior dos gêneros alimentícios, começa a ter um controle maior da conservação desses gêneros e a gente começa a ter um olhar também voltado para os portos. Tá? Porque é dos portos que vêm os navios, que vêm as pessoas, às vezes infectadas ou não, e vem também uma série de alimentação. A gente tem a reprodução maior de ratos, e com ratos a gente tem o problema das pestes, né? E então o governo começa a ter um controle maior, ter um cuidado maior, fiscalizar, a ponto que em 1782 a gente tem a questão da enfatização dessa fiscalização, e a fiscalização a partir dos portos do Brasil, tá bom? Então tem um nome que é criado em 1800, que é Provedor-Mor de Saúde da Corte e do Estado do Brasil. Olha que interessante, né? Então esse aí começa a trazer esse fiscal mor aí, ele passa a controlar, começar a olhar essa questão dos portos, tá? Então diz assim, a gente sabe que em 1828 teve a independência, né? E a partir daí a gente tem a municipalização dos serviços de saúde. E no mesmo ano ocorre a criação da Inspeção de Saúde Pública no Porto do Rio de Janeiro, tá? Isso aí é a Câmara, foi a Câmara que determinou. Quando a gente chega em 1833, essa ordenação ela é ampliada.
E em 1937 a gente tem a primeira imunização compulsória da varíola, né? Há um medo, há uma preocupação muito grande com a proliferação dessas doenças, então a vacinação da varíola. A vacinação da varíola traz alguns problemas, traz alguns conflitos. A gente vê principalmente no início dos anos 1900, a gente vê essa crise muito grande, né? O governo decide que essa vacinação ela é obrigatória. Mas essa obrigatoriedade, você imagina o que, que significa isso? Significa pessoas abrirem a sua porta, se você não abrir, ela mesmo abre, ela arromba, e ela começa a vacinar as crianças, as mulheres, e naquele período vai vacinar. Então vai vacinar, né, no deltoide. As mulheres naquela época usavam aquelas roupas compridas, né, muito bem vestidas para a época. Então era rasgado a roupa para fazer a vacinação. Aquilo ali era considerado uma violação. É uma violação mesmo, né? Você está indo contra os princípios morais. Não houve o fator educação. Não houve. Houve o fator imposição. Você imagina se hoje a gente tem uma corrente forte que é contrária a vacinas, você imagina num ambiente onde a gente não tem a gama de informação que a gente tem hoje, a gente não tem YouTube, a gente não tem escola técnica 3 dias, a gente não tem informações sobre as vacinas e as pessoas entram nas nossas casas, arrombam e vacinam obrigatoriamente. Aí houve o que é chamado a revolta das vacinas, tá? A revolta da vacina foi um posicionamento do povo contra o serviço, na verdade era a polícia, ainda tem isso, né? A polícia entrava junto nas casas para fazer essa vacinação compulsória. Então foi uma questão muito séria, muito grave. Então as pessoas começaram a se negar, começaram a enfrentar e algumas vezes até pegar na arma para defender a sua família, para não tomar essa tal da vacina que ninguém sabe o que é. A gente vê como a questão da informação é muito importante em saúde pública, gente. A saúde e a educação sempre tem que andar juntos. E desde os primórdios deveria ter sido assim. A gente fala, que bom, hoje a gente tem esse conhecimento e a gente já não passa por esses erros, sim. A gente continua tendo muito problema na área de saúde, porque valoriza-se, por exemplo, muito mais a questão lucro, muito mais a questão voto, muito mais a questão corrupção do que a informação. É importante que o povo seja desinformado, porque se o povo está desinformado, ele pode ser mais facilmente enganado. A mesma coisa quando você pensa assim, eu não quero estudar história, é muita coisa. Sim, pode ser. A matéria é diferente das outras na área de enfermagem. Ela é muito mais história. Mas uma vez que você conhece história, você tem a possibilidade de trabalhar da forma correta. Isso é muito importante. Agora há pouco eu estava conversando com uma amiga sobre essa questão. O que os protocolos falam sobre atendimento, sobre a atuação do enfermeiro em saúde pública e o que a gente vê na prática. E o que eu quero levar você a pensar é o seguinte: você precisa saber o que a história fala sobre a enfermagem e conhecer o que os protocolos falam, o que são políticas públicas, para quando você for atuar na área de saúde pública, como técnico de enfermagem, você esteja plenamente informado, você tenha esse conhecimento, esse esclarecimento, você não faça simplesmente porque você está cumprindo uma ordem, uma obrigação, mas que você saiba onde você está e onde você quer chegar. Quando você vai trabalhar exatamente uma campanha, né, porque saúde pública trata muitas campanhas de saúde, se você vai trabalhar a campanha, você saber exatamente o que essa campanha vai trazer de benefício para a população naquela época e depois. Então, sim, deveria controlar os portos, ok, tá certo. Deveria fazer quarentena nas pessoas que chegavam, ok, tá certo. Mas deveria dar informação.
deveria estar em formação e deveria estar melhorando as condições de moradia, as condições gerais dessa população. Isso tudo é um trabalho de saúde pública, tá? Então, aí a gente tem toda essa passagem, a gente tem a ascensão do Oswaldo Cruz, que trabalha muito a questão da saúde pública no Brasil, essa formação aí, e a gente tem as organizações da população, tá? A gente vai ver mais na frente um pouco a questão das organizações das populações, quando a gente falar quando a gente começa a falar sobre o SUS e tem a parte que diz respeito à participação social. Essa é muito legal, eu gosto muito de falar sobre esse aspecto, mas a gente vai trabalhar isso em outro momento, tá? Eu quero que você associe essa informação que você está recebendo com conteúdo teórico em sala de aula, ok? E faça o seu resumo, é um resumo por aula, né? Você faça o seu resumo e mande para a nossa plataforma, tá bom? Você gostou, você está gostando da informação, passa para outras pessoas. Essas informações não vão ficar muito tempo no canal. O canal é só um recurso temporário que a gente está usando, mas a ideia é que esse canal se estabeleça de uma forma ampla, né? Não vai trabalhar só a saúde pública. Ele começa como um auxílio às aulas que estão tendo dificuldade de se manter nas plataformas por conta dos acessos aumentados de internet, mas também é um canal que vai começar a dizer respeito àquelas questões que são de nosso interesse. Então, perguntas que você tem na área de saúde pública, você já pode mandar para mim, porque isso eu vou estar gravando e vou estar dando aulas assim para a gente ficar experts, né? E para a gente passar nos concursos que todo mundo quer. Não é isso mesmo? Então, por agora, a gente fica com essa informação, tá? E nas aulas, a gente vai estar trabalhando a questão também mais minuciosamente da formação do Ministério da Saúde no Brasil, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau.